Existe um lugar de promessa esperando por nós, mas muita gente nunca entra nele, não porque Deus não abriu a porta, mas porque a mente ainda está presa do lado de fora. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade profunda do capítulo 14 de Números. O gigante está na nossa frente, ou o gigante que está na nossa frente muitas vezes não é maior do que nós. O problema é que por dentro a gente se enxerga pequeno demais. E quando nós nos vemos pequenos, qualquer desafio parece enorme. Qualquer porta parece impossível, qualquer oportunidade parece perigosa, qualquer chamado parece pesado demais. Mas a grande pergunta de hoje é: será que o gigante realmente é o problema? Ou o problema é a imagem que nós carregamos de nós mesmos? Em Números capítulo 14, o povo de Israel estava diante de uma grande decisão. Deus já havia tirado aquele povo do Egito, eles tinham visto milagres, viram o mar se abrir, viram a provisão no deserto, viram cuidado, direção e proteção. Mas quando chegaram perto da terra prometida, começaram a olhar para os gigantes, para as muralhas, para os obstáculos e se esqueceram de olhar para tudo que Deus já tinha feito por eles. Eles começaram a chorar, reclamar e desejar voltar para o Egito. Olha que forte isso. Eles estavam livres fisicamente, mas ainda pensavam como escravos. E isso fala com nós também hoje. Porque às vezes a vida já nos dá uma nova chance. Deus já coloca uma porta aberta diante de nós, a oportunidade já aparece, mas por dentro a gente ainda está preso ao medo, à culpa, ao passado, à escassez e à sensação de incapacidade. A verdade é que nós não somos derrotados primeiro pelo gigante. Nós somos derrotados primeiro pela forma como interpretamos o gigante. O gigante pode ser uma dívida, pode ser uma mudança de carreira, pode ser um negócio, pode ser cuidar da saúde, pode ser um relacionamento tóxico, pode ser assumir um dom, pode ser falar em público, pode ser recomeçar depois de uma perda, pode ser acreditar que ainda existe futuro. Mas quando a gente olha para tudo isso com uma mente ferida, a gente pensa, eu não consigo. Isso não é para mim, eu não nasci para isso, não tenho capacidade, eu vou fracassar, eu não mereço, é melhor ficar onde eu estou. E aqui está o perigo. Quando nós acreditamos nessas mentiras, começamos a chamar prisão de segurança. O povo queria voltar para o Egito porque o deserto parecia difícil e a promessa parecia assustadora. Mas o Egito era um lugar de escravidão, um lugar de dor, de controle. Era um lugar onde eles não eram donos do próprio tempo nem da própria vida. E quantas vezes nós fazemos isso também? A gente pede liberdade, mas sente medo quando a liberdade exige responsabilidade. A gente pede prosperidade, mas se assusta quando precisa mudar a mentalidade. A gente pede uma vida nova,
mas tenta carregar os velhos pensamentos junto. Em Números 13, antes de 14, os espias dizem algo muito revelador. Eles olharam para os gigantes e disseram que se viam como gafanhotos. Os gigantes não disseram isso. Eles disseram isso sobre si mesmos. O problema não era o tamanho dos gigantes. O problema era o tamanho da identidade que eles carregavam por dentro. E que está uma chave para a nossa vida. Quem não sabe quem é, aceita qualquer imagem imposta pelo medo. Quando nós não sabemos quem somos, o passado define a gente. A crítica define a gente, a comparação define a gente, a falta de dinheiro define a gente, o erro define a gente, a rejeição define a gente. Mas nós não nascemos para viver definidos pela dor. Nós nascemos com essência, identidade, dons, talentos, habilidades e capacidades colocadas em nós pelo Criador. Existe uma inteligência maior que colocou vida em nós. Existe propósito na nossa existência. A gente não veio ao mundo por acaso. A gente não recebeu dons por acidente. A gente não carrega sonhos profundos sem motivo. Mas para viver isso, nós precisamos parar de nos enxergar como gafanhotos diante da vida. Hoje, talvez o nosso gigante não seja uma pessoa enorme segurando uma espada. Talvez o nosso gigante seja uma crença antiga dizendo: na nossa família ninguém prospera. Talvez seja uma voz dizendo: dinheiro é errado, riqueza é só para os outros, sucesso exige sofrimento, quem nasce pobre morre pobre, eu não tenho estudo suficiente, já passou da minha idade, eu errei demais. Mas a prosperidade não começa no bolso, começa na consciência. Riqueza com sabedoria não começa apenas quando o dinheiro chega. Ela começa quando a gente aprende a pensar, agir e decidir de forma diferente. Liberdade não começa quando tudo muda fora. Começa quando algo desperta dentro. Por isso que no capítulo 14 de Números nos ensina que uma mentalidade escrava pode atrasar uma promessa divina. Deus podia dar a terra, mas o povo precisava ter mente para entrar nela. E com a gente é igual. A vida pode abrir portas, mas nós precisamos ter estrutura interna para atravessar. Existe uma história real muito conhecida que nos ajuda a entender isso. Nick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas. Pelo olhar natural, muita gente poderia pensar que a vida dele seria apenas limitação. Mas ele se tornou palestrante, autor e uma voz de esperança para milhões de pessoas, levando uma mensagem de fé, de propósito e superação pelo mundo. O próprio canal oficial dele o apresenta como alguém que transformou uma vida sem membros e uma vida sem limites. Em uma vida sem limites. Olha a força disso. Ele poderia ter permitido que a limitação física definisse toda a identidade dele. Mas ele escolheu enxergar a vida por outro lugar.
Isso não significa que foi fácil, que não houve dor, que não houve luta, mas significa que uma limitação real não precisa se transformar em uma prisão mental. E aqui está a lição, a ligação com Números 14. Às vezes o nosso maior limite não é o que falta no nosso corpo, no bolso, na família, no passado ou nas oportunidades. Às vezes o maior limite é a forma como nós decidimos nos enxergar. Números 14 mostra duas posturas. De um lado, um povo dominado pelo medo. Do outro, homens como Josué e Calebe, que olharam para a mesma terra, os mesmos gigantes, os mesmos desafios, mas tiveram outra visão. A diferença não estava no cenário, a diferença estava na mentalidade. Isso é muito poderoso. Porque muitas vezes nós esperamos o cenário mudar para ter coragem. Mas Deus trabalha primeiro com visão. Quando a visão muda, a postura muda. Quando a postura muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o caminho começa a mudar. A gente não precisa negar que existem gigantes. Negar o problema não é fé. Fé é reconhecer o problema, mas não ajoelhar diante dele. Fé é dizer, sim, existe desafio. Sim, existe luta. Sim, existe processo. Mas eu não sou menor do que a promessa que Deus colocou sobre a minha vida. Nós precisamos parar de alimentar a identidade de vítima. Não somos apenas aquilo que aconteceu conosco. Não somos apenas o erro que cometemos. Não somos apenas a rejeição que sofremos. Não somos apenas a conta atrasada, a palavra negativa, a infância difícil, a porta que se fechou. Nós somos seres criados com propósito. E quando a gente desperta para isso, começamos a viver diferente. Agora, como podemos aplicar isso na nossa vida? Primeiro, precisamos observar a forma como nós falamos de nós mesmos. Toda vez que a gente diz eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, nós estamos fortalecendo a imagem de gafanhoto. Então vamos trocar a linguagem. Em vez de dizer eu não consigo, vamos dizer eu ainda estou aprendendo. Em vez de dizer eu não tenho capacidade, vamos dizer eu vou desenvolver a capacidade necessária. Em vez de dizer eu tenho medo, vamos dizer eu sinto medo, mas não vou ser guiado por ele. Segundo, precisamos parar de romantizar o Egito. Egito pode ser tudo aquilo que prende a gente, mas parece confortável. Um hábito ruim, uma mentalidade pobre, uma rotina sem propósito, uma dependência emocional, uma vida sem direção, uma desculpa que a gente repete há anos. Nem todo lugar conhecido é lugar de destino. Às vezes, é só uma prisão antiga
com aparência de segurança. Terceiro, precisamos agir em direção à promessa. Não basta pensar positivo, é preciso dar passos. Organizar a vida, cuidar da saúde, aprender algo novo, melhorar a relação com o dinheiro, usar nossos talentos, servir pessoas, criar valor, assumir responsabilidade, parar de culpar todo mundo, começar com o que temos nas mãos. A terra prometida não é só um lugar para receber. É também um lugar para plantar, trabalhar, crescer e frutificar. Talvez hoje a gente esteja diante de um gigante, mas precisamos entender uma coisa. O gigante não veio apenas para nos assustar. Ele também revela como nós nos vemos. Quando o medo aparece, ele mostra onde ainda precisamos amadurecer. Quando o desafio surge, ele revela quais crenças ainda precisam ser quebradas. Quando a promessa parece grande demais, ela nos convida a crescer por dentro. A vida livre, próspera, saudável e com propósito exige uma nova identidade. Não dá para entrar na Terra Prometida com a mente presa no Egito. Não dá para viver liberdade carregando pensamentos de escravidão. Não dá para construir riqueza com sabedoria mantendo culpa no dinheiro. Não dá para viver paz alimentando comparação. Não dá para ser dono do próprio tempo se a gente entrega a direção da vida para o medo. Hoje o convite é simples, mas é profundo. Vamos parar de perguntar apenas qual é o tamanho do gigante, começar a perguntar qual é o tamanho da visão que eu tenho de mim mesmo. Porque quando nós nos enxergamos pela ótica do medo, tudo parece impossível. Mas quando começamos a nos enxergar pela ótica do propósito, a vida muda de lugar. Números 14 nos deixa um alerta. É possível estar perto da promessa e ainda assim não entrar nela, simplesmente porque a mente não conseguiu acompanhar o chamado. Mas hoje nós podemos escolher diferente. A gente não precisa voltar para o Egito. A gente não precisa viver como gafanhoto. A gente não precisa obedecer à voz do medo. Nós podemos despertar, podemos crescer, podemos curar a visão que temos de nós mesmos, podemos assumir nossos dons, talentos e capacidades, podemos construir uma vida com liberdade, propósito, prosperidade, paz, saúde e alegria. O gigante pode estar na frente, mas ele não precisa estar no comando. Se esta mensagem falou com sua vida, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa vencer o medo e lembrar quem realmente é. E guarde essa frase: o gigante não é o problema. O problema é quando nós esquecemos quem somos diante dele. Até o próximo vídeo.